A minha Bíblia está aberta para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e no versículo 37, onde diz assim, E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? E Pedro lhes disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que esse acontecimento se deu um momento após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica comemorada pelos judeus, uma das mais importantes, onde eles celebravam ali a grandeza de Deus pelas colheitas, pela bondade de Deus de ter prosperado eles, e era um ato de gratidão o Pentecostes. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo, e aonde os apóstolos estavam reunidos junto com os demais irmãos, ao total de 120 pessoas, e todos foram cheios do Espírito Santo. Era mais ou menos umas 9 horas da manhã. As pessoas de todas as nações debaixo da terra estavam em Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes. E ali, naquela festa, cumprindo-se, o dia de Pentecostes, o último dia, veio o Espírito Santo. E aquelas pessoas daquelas nações começaram a perguntar o que seria aquilo. E alguns diziam, olha, estão bêbados, todos esses galileus, esses judeus aí estão bêbados, falando em outras línguas. Mas Pedro se colocou em pé e passou a explicar a eles acerca do que estava acontecendo, que era algo que o profeta Joel tinha profetizado, que Deus nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E quando ali ele falou de Jesus, do seu sacrifício na cruz, da sua morte expiatória, do perdão que ele trouxe através da morte dele na cruz, o Espírito Santo moveu no coração daqueles ouvintes e eles começaram a se sentir sujos, pecadores, culpados pela morte de Jesus, de não serem achados dignos, por mais que estavam ali para celebrar uma festa religiosa, mas eles entenderam a mensagem que Pedro pregou. E eles perguntaram, então, o versículo 37 diz, e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? O que nós temos que fazer agora? Como que eu vou me limpar? Eu estou com as minhas mãos sujas de sangue. E Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós podemos ver dentro da palavra de Deus, o batismo em nome de Jesus Cristo, ele é para perdão de pecados. Então, quando Pedro ele aconselha aquelas pessoas ali a serem batizadas em nome de Jesus Cristo, era para serem lavadas, para serem perdoadas, serem redimidas dos pecados que eles estavam ali se sentindo imundos e sujos por causa da morte de Jesus, que eles estavam ali ouvindo a pregação de Pedro. E a Bíblia diz que naquele dia foram batizadas 3.000 pessoas que de bom grado, isso é, de boa vontade, espontaneamente, receberam o Evangelho através da ministração do apóstolo Pedro. Naquele dia, 3.000 pessoas foram batizadas nas águas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o batismo verdadeiro é o batismo em nome de Jesus Cristo. Se você que está me ouvindo, você ainda não foi batizado no nome de Jesus, saiba que você precisa ser batizada ou batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, para você ter ali a certeza que quando Jesus vier, você vai ser recebido como filho, porque o nome de Jesus é que perdoa pecado. Podemos ver que a igreja primitiva, ela continua pregando. No livro de Atos dos Apóstolos também, capítulo 8, versículo 16, a Bíblia diz que Filipe, ele está em Samaria pregando e ensinando, Deus opera muitos sinais, maravilhas ali, e todas as pessoas, elas eram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Atos, capítulo 10, versículo 48, quando Pedro, ele chega na casa de Cornélio, e ele está ali falando do Evangelho para Cornélio e a sua família, veio o Espírito Santo sobre a casa de Cornélio.
E Pedro, então, mandou eles serem batizados nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ali, Cornélio e toda a sua casa foram batizados em nome de Jesus. Atos capítulo 19, versículo 5, a Bíblia diz que Paulo, ele chega a Éfeso, e ali tem alguns discípulos de Apolo, que era um grande pregador, e aqueles homens, eles estavam ali escutando Paulo, e Paulo conversando com eles, disse: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles falaram: nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. E Paulo disse: em que vocês foram batizados então? Eles disseram: no batismo de João. E Paulo disse: verdadeiramente João batizou, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, isto é, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Paulo, impondo as mãos sobre eles, veio o Espírito Santo e falava em outras línguas e profetizava, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E eram ao todo aproximadamente 12 homens. Veja, meu amado, que quando nós nos sentimos culpados, pecadores, nós devemos de nos arrepender de nossos pecados, devemos de entregar a nossa vida a Jesus, fazer o discipulado para o batismo e exigir que o batismo que venha a ser feito para nós venha a ser o batismo do nome de Jesus, que é o batismo bíblico verdadeiro que perdoa pecado. Nós não temos nenhuma pessoa batizada em algum outro batismo dentro da Bíblia para a salvação, né? Nós temos pessoas batizadas na época de João Batista para o arrependimento, né? Temos outras simbologias, outras interpretações teológicas, mas biblicamente o batismo verdadeiro para a salvação e perdão de pecados é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, segundo Atos 2,38, Atos 8,16, Atos 10,48, Atos 19:5. Eu quero estar fazendo uma oração junto contigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, pela vida, Senhor, desse amado ouvinte. Quem sabe, Senhor, pela primeira vez ele está ouvindo falar acerca do batismo em nome de Jesus Cristo. Batismo verdadeiro, batismo para perdão de pecados, para a salvação e para a vida eterna. Senhor, meu Deus, eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor traga paz, Senhor, sobre a vida desse ouvinte. O Senhor traga cura de toda e qualquer enfermidade. Quem sabe, Senhor, essa pessoa, ela se encontra presa, Senhor, nas prisões física, prisão espiritual, emocional. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro por libertação, por quebra de cadeados, cadeias, em nome de Jesus Cristo, Pai. Traz a reconciliação, Senhor, nesse casamento. Traz a reconciliação desses filhos com seus pais, ó Deus. Traz a reconciliação desse homem, essa mulher que se desviou da igreja, Pai amado, e hoje está distante, Senhor, dos teus caminhos. Eu oro, Senhor Jesus Cristo, supre as suas necessidades. Traga, Senhor, o pão para a sua despensa. Traga, Senhor, ali a semente, Senhor, para o seu celeiro. Traga, Senhor Jesus Cristo, a provisão. Abre porta de emprego, Senhor, essa pessoa. Ele é um pai de família, ele é, Senhor, o provedor da sua casa. Em nome de Jesus, ele precisa, Senhor, do emprego, Senhor, para trazer, ó Deus querido, o alimento para a sua casa, a provisão de uma forma digna. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, meu Deus, abençoa esse ouvinte, traga, Senhor Jesus, sobre ele, Pai, o desejo de te conhecer e ser batizado e se preparar, ó Deus, para a volta do Senhor, para a vida eterna. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.